Oi, gente, vamos para mais um vídeo? Hoje eu quero falar com vocês sobre a frase ansiedade é excesso de futuro. A questão é, ansiedade não é exatamente só o excesso de futuro. É preciso, o excesso de futuro é um sintoma, mas tem uma causa raiz. E é sobre isso que eu quero falar. A causa raiz da ansiedade, na verdade, está lá na infância. Está na nossa infância. Por quê? Porque quando a criança ela cresce, nasce e cresce ali em um lar emocionalmente abalado, ou seja, emocionalmente não estruturado em um lar, não estruturado emocionalmente, o que acontece? A criança ela generaliza, ela aprende para a vida, ela generaliza para a vida. Um exemplo muito batido, mas que funciona bem para você entender isso é quando você tem um filho, igual eu tenho a Júlia, de 6 anos, que vai fazer 7 meses que vem. Quando eu falo pra Júlia, filha, quando ela era bebê, eu expliquei pra ela, Júlia, isso aqui é um au-au. Eu mostrei pra ela um vira-lata. Quando ela viu um Rottweiler, um pastor alemão, enfim, na rua, ela olhou e falou, olha, um au-au. Porque ela pegou as principais características e generalizou. Isso é um cachorro. Então, a criança, ela generaliza. Se ela cresce em um ambiente em que um dia os pais estão bem, no outro não estão. Um dia financeiramente está estável, no outro não está. Um dia tem comida, no outro não tem. Tem muita briga, tem muita gritaria. Essa criança, ela não consegue se sentir segura, mas ela também não consegue expressar isso em palavras. Ela não consegue também entender o que está acontecendo. Mas o mecanismo de segurança dela já está mostrando para ela ficar alerta que ali não há muita segurança. Então, por mais que ela cresça, que vá para um lar estruturado, que monte uma família muito bem estruturada, estável financeiramente falando, aquele disco, aquela mensagem que ela recebeu lá na infância, ficou na mente dela, tá rodando ali sutilmente, mas tá rodando na mente dela. Então, quando adulto, o que acontece? Eu começo realmente a ter preocupações com o futuro. Mas esse excesso de preocupação não é a ansiedade como um todo. É o sintoma. A causa raiz está lá na infância. Porque lá na infância ela teve registros de perigo, ela recebeu registros dolorosos de perigo. Entendeu? Que ficou marcado nela, ficou rodando na mente dela e tá ali até hoje. Então, assim, é um processo que você pode até pensar, mas isso não faz sentido. Mas isso faz sentido, isso é um processo lógico. Toda emoção tem lógica, entende? Então, lá na infância, ela recebia esses registros, ficou guardado dentro dela. Emocionalmente, nessa fase da vida, ela ficou congelada. Entende? Então, a ansiedade, sim, é um excesso de preocupação com o futuro? É. Mas a causa raiz está na infância, está no passado dela. Então, é preciso entender a infância, entender o que levou ela, qual que foi qual a condição de vida que levou ela a ter essa ansiedade, a ter essas memórias, esses registros dolorosos. A questão é, a boa notícia é, tem a solução. A solução é a terapia de reprocessamento generativo. Eu sou terapeuta, eu aplico essa técnica nas pessoas, é uma técnica mundialmente conhecida. TRG, terapia de reprocessamento generativo, é uma terapia breve. Não dá para prometer em quantas sessões a gente consegue resolver isso, porque isso varia muito de pessoa para pessoa, de uma pessoa para outra. Mas dá para resolver. Nós conduzimos a pessoa através de uma conversa e muita escutativa, muito amor, respeito e empatia. Conduzimos a pessoa a lembrar da infância, o que aconteceu na infância, tratar aqueles registros dolorosos, entender aquilo ali, entender que aquilo ali foi uma fase que ela passou na vida, mas que ela precisa entender para poder se desvincular disso e para poder viver mais em paz, porque o ansioso ele não tem paz. Quem é ansioso sabe do que eu tô falando. A pessoa que é ansiosa, ela não tem paz. E muitas pessoas não entendem e acabam julgando essa pessoa.
Mas, e essa ansiedade, ela pode levar a pessoa a outros problemas, por exemplo, como a compulsão alimentar, né? A compulsão alimentar, a pessoa ela começa a comer, ela começa a se sentir frustrada, ela começa a não dormir bem, aí começa a baixar a produtividade. A compulsão alimentar pode levar a outros problemas de saúde. E tudo, a causa tá onde? No não entendimento da causa raiz ali da ansiedade. Então a gente entende sim que a ansiedade, lógico, é uma preocupação com o futuro? É. Mas tem muito mais coisas por trás. Não é só a preocupação com o futuro. Preocupação com o futuro é um sintoma. Como eu falei para você, a solução nós temos. Terapia de reprocessamento generativo. Sou terapeuta e consigo te ajudar com isso. Através de uma escuta ativa, muito amor, muito respeito e empatia, vamos conduzindo você ao entendimento e à solução do problema. Olha só, esse foi mais um vídeo. Obrigada pela sua atenção. Se ficou com alguma dúvida, estou à sua disposição para lhe ajudar a entender isso. Fique com Deus e até a próxima.